Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sou Fabiana da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e para dar continuidade ao mês de junho, aqui no nosso Momento Leitura, onde estamos fazendo homenagem aos cordéis, hoje iremos ler o livro Cordel em Arte e Versos, de Moreira de Acopiara, com xilografuras de Erivaldo Ferreira da Silva. Espero que vocês curtam essa leitura. E caso ainda não estejam inscritos nas redes sociais da Fundação Cultural, corre lá e se inscreva para não perder nada das nossas programações. Uma boa noite a todos e até breve. Cordel em Arte e Versos. Cordel em Versos. Eu resolvi escrever um cordel sobre cordel, porque o cordel tem sido meu companheiro fiel e para tirar do leitor alguma dúvida cruel. O cordel em minha vida esteve sempre presente, esteve, está e estará na vida de muita gente. Comigo ele sempre foi um professor excelente. É que nasci no sertão, onde havia pouca escola. Por lá os divertimentos eram um joguinho de bola, forróis, vaquejadas e versos ao som da viola. De folhetos dos poetas do sertão, quando aparecia os jovens da região se reuniam e atentos ouviam a narração. Pois o povo era sensível e, apesar de ser pacato, de ter pouca informação e de residir no mato, a leitura de folhetos foi sempre o grande barato. Era comum na fazenda a gente se reunir ao redor de uma fogueira pouco antes de dormir para ler versos rimados, cantar e se divertir. O Pavão Misterioso, Coco Verde e Melancia e o de Pedro Malazarte, a gente com gosto lia, logo se emocionava com cada autor que surgia. José Pacheco, ao meu ver, foi um poeta moderno. O seu folheto, A Chegada, de Lampião no Inferno, é um dos mais bem compostos, nasceu para ser eterno. E nesse clima poético pude me desenvolver, sempre lendo, sempre atento, e depois de tanto ler e de tanto ouvir, senti que precisava escrever. Mas para escrever direito era preciso estudar, dominar a arte de rimar e metrificar. E para botar conteúdo, eu tinha que pesquisar. E li muitos e bons livros, o dicionário, a gramática, devorei livros de história, de redação matemática e tudo que eu aprendia ia colocando em prática. Fiz meus primeiros versinhos com 15 anos de idade, mas uns versos primitivos sem muita propriedade, pois nessa idade ninguém é poeta de verdade. Mas prossegui pesquisando, lendo isso, lendo aquilo, questionando, indo atrás, curioso e intranquilo, escrevendo muito até desenvolver meu estilo. E li poesia branca, li poesia rimada, li poesia matuta, moderna, metrificada, e descobri que para ler, qualquer estilo me agrada. Mas na hora de escrever, foi que eu pude constatar que minha paixão maior era mesmo o popular, e as origens do cordel eu resolvi pesquisar. E li Câmara Cascudo do começo até o fim, Patativa de Assaré, Juvenal Galeno, enfim, descobri que essa cultura estava dentro de mim. E li os versos e a história de Inácio de Catingueira e Silvino Pirauá, essa gente pioneira que foi fundamental para a cultura brasileira. Depois de ler esses vultos, eu, com muito gosto, li os versos do imortal José Duda do Zumbi, e nessa constante busca, inquieto eu prossegui. Depois li mais versos de José Camelo de Melo e também Leandro Gomes de Barros, e aqui revelo, o trabalho de Leandro é para mim sem paralelo. Leandro foi, ao meu ver, o primeiro sem segundo, foi ele o mais cuidadoso,
se não foi o mais profundo, mas foi, com toda certeza, no seu tempo mais fecundo. Primou pela qualidade, teve vasta produção, vendeu muitos 1000 cordéis e, em certa ocasião, Drummond o chamou de príncipe dos poetas do sertão. Foi João Martins de Ataíde outro grande ídolo meu. Foi mesmo gigante o número de versos que ele escreveu. Os cordéis que publicou, muita gente leu. São esses alguns autores que marcaram minha infância e minha adolescência e, com bastante elegância, tiraram este poeta das trevas da ignorância. Houve muitos outros bardos que pisaram o mesmo chão, brilharam com seus cordéis, serviram de inspiração e que bordaram de sonhos a minha imaginação. Depois de ler esses e outros autores, busquei mais informações, falei com pesquisadores, vasculhei bibliotecas, conversei com professores. Descobri que na Península Ibérica, séculos atrás, essa arte teve início com narrativas orais recitadas nos castelos e nos palácios reais. E foi com os portugueses que essa arte aqui chegou, instalou-se no Nordeste e se aperfeiçoou, modernizou-se e em seguida pelo Brasil se espalhou. Histórias que divertiam o Brasil colonial foram logo adaptadas à realidade local, mas outros temas, porém, permaneceram oral. Só no século XIX, acompanhando o progresso, essas histórias rimadas, após fazerem sucesso entre o povo sertanejo, passaram a ser impresso. Há alguma controvérsia, mas dizem que o primeiro a publicar um livrinho no Nordeste brasileiro foi Silvino Pirauá, sendo ele assim pioneiro. Era mais ou menos 1890, quando esse fato se deu, segundo o que se comenta. O certo é que desde então essa arte se sustenta. Vendidos nas feiras livres, pendurados num cordão, esses livretos viraram o jornal da região, levando conhecimento àquela população. Nesse tempo, no Nordeste, televisão não havia, também não havia rádio, muito menos energia, mas o povo era sensível, gostava de poesia. E quando surgia uma notícia espetacular, de catástrofe ou de guerra, o poeta popular preparava seu poema e saía a declamar. Depois mandava imprimir e o comercializava. Chegava nas feiras livres, em um canto se instalava, declamava enquanto o povo atento ouvia e comprava. Por ser um livreto impresso, mesmo em precário papel, exposto em pequena corda, o seu leitor mais fiel depressa o batizou de poesia de cordel. Os poetas populares logo se multiplicaram, os sertanejos atentos, por certo, muito gostaram, e foi lendo cordel que muitos se alfabetizaram. Os principais temas foram cangaço e religião. Já li muitos cordéis sobre Padre Cícero e Lampião e outras grandes narrativas ocorridas no sertão. Outro fator importante nesse tipo de cultura foi que os artistas passaram a usar a xilografura, um processo artesanal que enriquecia a brochura. No começo, esses livretos eram em quadras escritos com versos de 7 sílabas, porém, poetas peritos acharam que com as cestilhas ficariam mais bonitos. Cestilha é esse estilo que você está lendo agora, 6 versos de 7 sílabas, e foi enorme a melhora, pois cada estrofe assim vibra de maneira mais sonora. Cada verso é uma linha, como você vê aqui. Os versos 2, 4 e 6, esses rimam entre si, mas os ímpares não rimam. Isso cedo eu aprendi. Esse estilo de 6 linhas é o mais utilizado, hoje pelos bons poetas, como em recém-passado. Com 7 linhas também é bastante apreciado.
Já li cordéis em oitavas, muito raros, estranhei, pois escrevendo cestilhas foi que eu me projetei, e o estilo 7 linhas jamais abandonarei. Muitos escrevem em décimas, eu não faço objeção, pois para mim o que interessa para a realização de um bom cordel são 3 itens: métrica, rima e oração. A bicicleta. Quando eu na roça vivia, meu mundo era sossegado, porém por lá certo dia me apareceu um soldado, parecendo gente amiga, com uma bicicleta antiga, teimando para me vender. Eu me empolguei com a proposta e dei um sim por resposta, porém foi só para sofrer. Depois de negociar, o soldado foi-se embora e eu quis experimentar a coisa na mesma hora. Com muita expectativa, na primeira tentativa, ela já me derrubou. Me levantei descontente, tentei montar novamente, de novo ela refugou. Fui para um campo, pelejei, mas não andei uma braça. Porém não desanimei, só fiquei muito sem graça. Nesse domingo azarado, só pensando no soldado que me fez de idiota. Como eu tinha compromisso, segunda fui pro serviço, tangendo aquela marmota. Saí de casa cedinho, juízo já refrescado, pensando assim no caminho, deixo esse trem amansado, mas quando eu passava a perna, aquela coisa moderna, de tão teimosa deitava. Com muito custo aprumei, mas não administrei do jeito que precisava. E nesse primeiro trote deu-se outro grande vexame, pois na frente tinha um lote todo cercado de arame, e eu quis que ela maneirasse, mas por mais que eu pelejasse naquele doido exercício, ela não me obedecia e aos solavancos descia no rumo do precipício. Não pude me controlar e o desmantelo foi tanto que o jeito foi apelar para o milagre do santo, e acho que rezei direito, pois a reza fez efeito e eu fui beneficiado, pois apesar do vexame, arrebentei o arame e saí do outro lado. A carreira foi minguando, aprumei num rojãozinho, me equilibrei, fui gostando, foi melhorando o caminho, fui lá, vim cá, me empolguei e por um momento achei a coisa melhor da vida. Vi na frente uma clareira e uns 1000 metros de ladeira me esperando na descida. Ainda um pouco acanhado, mas até achando bom, respirei aliviado, acarinhei o guidão, senti a brisa gelada e naquela disparada, de novo o trem ficou feio, pois no meio da ladeira eu quis minguar a carreira e vi que não tinha freio. Cresceu a velocidade, a coisa foi complicando, e eu sem oportunidade de frear fui pelejando. Minha vista escureceu, taquei o pé no pneu e aumentou meu desencanto, pois a carreira aumentou e tudo que me restou foi chamar de novo o santo. Já sentindo um calafrio, observei mais de frente a ribanceira de um rio, uma curva e uma ponte, e pensei, se eu não puder dar uma de bom chofer, de mim ninguém se apieda, e nem me oferece ajuda. Ó meu santinho, me acuda, ou me acabo de uma queda. Mas na frente tinha um toco, fui na sua direção, bati e nesse sufoco taquei a cara no chão. Rolei no monte de ferro, gritei, chorei, dei um berro que estremeceu na floresta. Levantei do chão gemendo e fui para casa dizendo, essa porqueira não presta. Hoje, porém, vivo em paz. Sou um homem de coragem, mas não esqueço jamais aquela triste passagem, pois corri grande perigo e de vez em quando digo, de forma muito direta, que não quero nem notícia de soldado de polícia, vendedor de bicicleta.